Salve pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Ruiz e hoje vou apresentar para vocês essa que é uma aula introdutória do curso de Pedagogia na disciplina de Sociologia da Educação. Tá? Então a gente vai entender um pouco da onde vem a sociologia, para que serve e também a educação, né? Aprofundar aí algum entendimento desse conceito, do que significa, para então a gente juntar os dois, deixar os dois juntinhos e saber se vai dar match ou não. Será que dá match? Vamos ver. Bom, o que você sabe sobre sociologia? Qual é o seu contexto de surgimento? Para falar disso, a gente volta lá para os séculos 18 e 19, que foi um período no qual a gente viveu mudanças e aconteceram fatos que foram muito marcantes e significantes para a trajetória da humanidade, tá? Principalmente o aspecto social. Vamos ver o que aconteceu? Quando a gente fala do século XVIII, tá? A gente pensa na primeira Revolução Industrial, em 1760. Isso é uma data aproximada, tá, gente? E além disso, nós pensamos também na Revolução Francesa, certo? Que aconteceu a partir de 1789. Bom, essas duas datas no século XVIII, elas são marcantes por quê? Porque a Revolução Francesa, por exemplo, ela trouxe mudanças muito significativas do ponto de vista religioso e político para a sociedade europeia e que influenciou grande parte do mundo. O que aconteceu na Revolução Francesa? O povo se juntou com a burguesia e tomou o poder do rei. Até então, naquele momento, a gente tinha os estados nacionais e a forma de poder era exercida pelos monarcas, pelo rei, pelas famílias reais, que eram pessoas consideradas divinas, indicadas diretamente por Deus. E por isso, eles tinham todo esse poder. Tá? Então, basicamente, o rei soberano e o poder absolutista tinha a bênção de Deus, digamos assim. Tá? E aí o que aconteceu? Com a tomada do poder, o pessoal não só toma o poder, como corta a cabeça do rei. Então, nesse momento, você tem a ruptura, tá, de um modelo político e de poder e de governo que era vigente até então, porque todos os estados, todos os países ali da Europa eram governados dessa forma, através de uma família real, de um rei. Então, quando corta a cabeça do rei, era um recado muito claro da sociedade, do povo, dizendo que, esse tipo de poder aí de governo a gente não está topando mais não. E além disso, como eu disse, o próprio rei era a representação de Deus na Terra. Então, ao cortar a cabeça do rei, você rompe com essa ideia, você rompe com esse esquema de governo. E se estabelece, então, a partir daí, o governo republicano. Então, vejam só, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o Brasil chama-se República Federativa do Brasil. Tá? Então, percebam como é marcante esse período. Então, o que acontece? A gente tem a tomada do poder, a mudança da perspectiva política e religiosa nesse momento, certo? Por outro lado, no século XIX, quando a gente pensa no século XIX, tem um acontecimento muito importante que é a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que a gente alterna a economia vigente à vida das pessoas. Como assim, Gabriel, a gente alterna a economia? Porque com a Revolução Industrial passa-se a produzir em larga escala, e para produzir em larga escala, as fábricas necessitavam de recurso humano. Então, muitas pessoas foram trabalhar nessas regiões fabris. E para facilitar a coisa, é mais ou menos como a gente faz hoje, né? A gente se muda para próximo do nosso trabalho quando a gente pode, para facilitar a nossa vida. Então, muitas pessoas fizeram essa mesma migração. Essa massa de trabalhadores que invadiram as fábricas, tá? E mudou a forma de produção de um método artesanal, manufaturado, ou seja, produzido com as mãos, que demorava um tempão para ser produzido, para uma escala industrial, onde você produz muito num período bem menor.
Então, além dessa transformação do ponto de vista fabril, você também teve aquelas pessoas que passaram a trabalhar 15, 16 horas por dia nessas fábricas, sem qualquer tipo de legislação. Então, era comum, por exemplo, que mulheres, que eram consideradas seres mais frágeis, também trabalhassem durante um bom tempo, durante horas, tá? Inclusive mais que os homens. Crianças também trabalhavam nesse ritmo. E eu não estou falando de pessoas com 15, 16, 14 anos, não. Eram realmente crianças, 8, 9 anos. Temos relatos disso acontecendo na Inglaterra, por exemplo, nesse período. Tá? Então isso muda completamente a dinâmica da sociedade. E com isso começa a aparecer alguns problemas, algumas questões, como a pobreza, o aumento da pobreza, da desigualdade social, da prostituição, do alcoolismo, tá? Do trabalho infantil, de problemas de ordem psiquiátrica e de muita gente que também não conseguiu se atualizar e ficou sem emprego. E diante da concorrência dos produtos fabris, acabou também tendo prejuízos. Tá? Então percebam como a Revolução Industrial, imaginem vocês uma cidade pequena, tá? Aí da região de vocês que tenham, sei lá, 40 mil pessoas. Uma fábrica grande que vai empregar aí 6, 7 mil pessoas, ela vai mudar completamente o impacto daquela cidade. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E por que... Tá, entendi, Gabriel. E por que a economia também mudou? Da mesma forma, pessoal, a economia passa a operar também de outra forma. Né? Muito mais dinâmica, muito mais intensa, muito mais veloz e estabelecendo aquela relação que a gente conhece bem enquanto país colonizado. E a gente fornece matéria-prima, ouro, aço, prata, etc. E a gente recebe produtos industrializados. Tá? Então a gente compra essas mercadorias desses países que primeiro fizeram as suas revoluções industriais. Tá? Então percebam que essas mudanças nesses 2 séculos acumuladas, elas trouxeram modificações de ordem política, religiosa, social e econômica para a sociedade vigente. Tá bom, entendi, Gabriel. E a partir disso? A partir disso surge a necessidade, então, de uma disciplina, de uma ciência para entender essas mudanças todas. Porque, como eu disse, olha como mudou a sociedade a partir daquele momento. Tá? Vamos observar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o que mais alterou a partir desses acontecimentos. Então, mudanças ocasionadas aí pelas revoluções francesa e industrial. Como eu falei, a gente teve o aumento das cidades, tá? Então, quando eu cito o exemplo da cidade pequena, ela vai aumentar exponencialmente, tá? Porque as pessoas começam a migrar para essas cidades. A gente tem o trabalho infantil e feminino, que significa um aumento da lucratividade para os operários, para os empresários, que são donos dessas fábricas, e esse tipo de mão de obra aqui, feminino e infantil, eles eram mais baratos. Será que isso mudou, pessoal? As mulheres ganham a mesma coisa que os homens hoje? Ou será que está igual o século XIX? Tá? Então vejam aí as questões que persistem ainda durante o tempo. A gente teve o surgimento das classes sociais, tá? Então, quando eu falo em mudança social, galera, é disso aqui que eu estou falando. Porque a gente viu surgir, tá? O que Marx chama do proletariado, que é a galera, nós, né? Que vamos trabalhar nas fábricas, nas indústrias, vamos ser assalariado, tá? Não vamos ter acesso muitas vezes a poder de comprar o que a gente está produzindo, mas a gente vai estar lá fazendo essas empresas girarem. Então, essa é a grande massa que surge naquele momento. E além dessa, teve também a classe burguesa, tá? O entendimento clássico de burguês, o que é? São os donos dos meios de produção. Então, é uma família, basicamente, uma pessoa que é dono de toda a estrutura de produção, tá? E ela que fica com
a parte mais robusta do lucro, do que é produzido ali. Esse lucro, obviamente, desde então não é distribuído de forma igual ou minimamente equânime entre os trabalhadores, tá? Então, nesse momento, pessoal, a partir do século XVIII e XIX, a gente tem, então, essas classes sociais que ainda vigoram hoje, claro que hoje com uma complexidade maior, mas isso ainda está presente. A gente teve o endurecimento das relações trabalhistas. Então, eu dou o exemplo da questão da luminosidade aqui, que vocês estão vendo, que é, por exemplo, o pessoal entrava para trabalhar, sei lá, no começo, não sei exatamente que horário, mas imagino que na parte da manhã, e quando saíam, já estava à noite. Tá? E o fato de não verem o dia escurecer é uma estratégia para que o trabalhador não perceba o quanto de tempo que ele passou ali naquele lugar. Ou mesmo que não anoiteça, mas que mude a luminosidade do dia. Essa é uma estratégia que a gente ainda vê hoje presente, por exemplo, nos shopping centers. Tá? Quando a gente entra ali dentro, a gente às vezes passa horas ali, quando a gente sai e fala, nossa, olha, tá escuro, nem percebi. É justamente uma estratégia para você permanecer mais tempo dentro do espaço e com isso você vai gastar mais. Beleza? Além disso, as condições eram totalmente insalubres, né, gente? Imagina, se hoje, com legislação trabalhista, já tem muito trabalhador aí que passa perrengue, que não tem equipamento ou que trabalha em condições precárias, imagine naquela época, sem nenhum tipo de regulamentação. A gente tem a crise da família patriarcal. O que é família patriarcal, gente? Em resumo, esse é um tema que vale a pena estudar porque ele ainda faz parte da sociedade brasileira. É o entendimento de que a mulher e o homem na família e inserido na sociedade, eles cumprem papéis específicos. Qual que é o papel da mulher, galera? Na família tradicional brasileira, qual que é? Mulher deve ficar em casa, cuidar dos filhos, cozinhar, lavar roupa, cuidar de casa, deixar a casa arrumada e ficar calada e obedecer às ordens do chefe da família, que é o homem. Não é isso, gente? É isso mesmo, né? Tá certinho. Não, eu tô sendo irônico, né, pessoal? Mas isso é o significado de família patriarcal. Enquanto a mulher cumpre esses papéis, o homem, por sua vez, é o responsável pela renda. Ele pode ter outros encontros e outras mulheres que, coitadinho, né? Ele fica fora mesmo, ele passa por essas provações, tá? E ele é um ser também autoritário, tá? Superior, que tem a esposa e os filhos enquanto posse, tá? Ele é o cara que manda e desmanda, inclusive na sociedade brasileira, até pouco tempo atrás, a mulher não poderia pedir o divórcio para seu marido, também não poderia votar, tá? Não tinha esses direitos, certo? Então, seguindo, a gente também tem o questionamento do poder religioso. Isso fica explícito quando eu falo, quando o poder do rei é colocado em prova, certo? E a gente tem o fortalecimento da burguesia, que era essa fatia social que era dona dos meios de produção, que toma o poder junto com o povo, ok? Naquele momento, aí no contexto da Revolução Francesa. E a instituição da alternância de poder, que até então a família do rei a família do rei ficava no trono, ficava no poder ad infinito. Um exemplo disso é a família real de Dom Pedro no Brasil, né? que os seus filhos, Pedro I e Pedro II, filhos de Dom João, continuaram, certo, como príncipes regentes aqui no Brasil. Então você não tinha uma alternância de poder. Com a instituição do poder republicano, você passa a ter eleições, representações do povo e com isso a alternância, tá? Então vejam quanta mudança significativa teve. Bom, para estudar tudo isso que estava acontecendo, olha, cada um dessas linhas aqui é um tema que rende muito estudo,
tá? Muito detalhamento. Aqui a gente passou bem rapidinho, tá? Mas cada um desses temas aqui podia render aí 2, 3 aulas. Isso faz com que pessoas que viviam nessa época se interessassem a estudar, a entender o que é que estava acontecendo com essa sociedade que estava mudando. Então, a partir disso surge quem? A sociologia, a nossa queridinha aqui, ela que dá nome à nossa matéria, não é isso? Então, a sociologia, gente, surge nesse contexto como uma ciência, como um método, como alguém que gostaria de estudar essas mudanças que ocorreram aí a partir desse contexto, tá? Do século XVIII e XIX, das revoluções. Bom, gente, então entendido aqui essa parte, tá? Passado esse a limpo o que é a sociologia, a gente passa para a educação, para ver se vai dar match lá, tá bom? Gente, pensem aí com vocês o que é educação. Basicamente, gente, se vocês forem prestar atenção, a gente tem duas formas básicas de aprendizagem ao longo do desenvolvimento da sociedade, tá? A pergunta que eu fiz anteriormente é o que é educação, ou seja, o que vocês entendem por educação, tá? Então, no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento da sociedade, a gente observa dois tipos básicos de aprendizado. O primeiro deles, que é o mito, que é uma tradição oral, tá? Que é, quando a gente fala em mito, a gente pensa na sociedade grega clássica, que explicava o acontecimento das coisas a partir dos mitos, a partir da mitologia. Então, por que que chove? Por que que o dia tem noite? Aliás, tem luz, e por que que a noite não tem luz? Tá? O que que significa justiça? O que que significa o amor? Tá? Entre outras coisas, tudo isso era explicado através de uma tradição oral, que era passada de pessoas para pessoas, e que você tinha uma figura, que eram os rapsodos, que eram pessoas consideradas divinas. As suas narrativas eram consideradas inquestionáveis, porque era uma narrativa que vinha de Deus, do plano dos deuses, e esses rapsodos, esses poetas rapsodos, eles eram os mensageiros, digamos assim. Eles faziam uma mediação entre o plano divino e o plano terreno, para passar essas histórias, esses ensinamentos para o povo. Então vejam que, embora a gente esteja se referindo à tradição clássica da sociedade grega, isso também acontece em várias outras sociedades. Então a gente tem, por exemplo, a mitologia gótica, a mitologia romana, a mitologia, que mais, gente? Africana, tá? Que são os orixás. Então, cada povo tem um jeito de contar a sua história e tem um jeito de passar adiante as suas crenças, certo? E antes do surgimento dos filósofos, da filosofia, que vem para explicar o mundo de forma racional, a gente tem, então, a cultura mitológica, que é uma forma básica de aprendizado, que vai conectar todo mundo daquela sociedade. E quando eu ponho o Eros aqui como figura, é porque o Eros é uma figura que ainda está presente na nossa sociedade ocidental, e é a representação do amor, da paixão. Então vocês vão ver aí, Eros Motel, né? Eros aí aparecendo nas propagandas de Dia dos Namorados, e assim por diante, porque ele representa justamente essa figura, essa simbologia da paixão, tá? E quando eu dou esse exemplo, pessoal, do Eros ainda presente na sociedade, é para dizer que basicamente tem muitas coisas que ainda persistem na nossa sociedade. A gente tem ainda no nosso DNA uma tradição de crenças, certo? Em explicações de coisas que a gente não sabe muito bem como explicar de forma racional, tá? O amor, a paixão, por exemplo, como que se explica isso? A neurociência talvez tenha algumas respostas, mas mesmo assim é muito mais fácil a gente recorrer ao mito. Qualquer dia eu explico para vocês, eu conto essa história de Eros, tá bom? Mas vamos adiante. A segunda forma básica de aprendizado, então, é o conhecimento que eu já adiantei para vocês, filosófico. Filosofia quer dizer o que, então? Amor à sabedoria, ao conhecimento, que é basicamente
uma postura de você não se contentar com as explicações e com a forma como as coisas se apresentam para você. Então, uma atitude filosófica é uma atitude de questionamento do mundo, tá? Porque basicamente os filósofos acreditam que o mundo é feito de aparências e que para a gente conseguir entender determinadas coisas a gente tem que romper essa barreira, a gente tem que ir além para conseguir enxergar o que de fato acontece e o que de fato tem de conhecimento para além da superfície. Um exemplo disso é o mito da caverna, né? Que nesse caso aqui é uma narrativa filosófica que explica que o mundo é feito de aparências e que na verdade tem outras coisas por trás. Vocês devem lembrar aí, por exemplo, do filme Matrix. O Matrix se utiliza dessa narrativa filosófica, bebendo do mito da caverna, para mostrar que a Matrix, então, é o mundo real, tá? E não esse mundo de aparências que a gente vive, ok? Então, ou seja, essa outra forma de aprendizado é o que? É através da racionalidade, tá? Então, da explicação científica, racional das coisas. Seguindo aqui no raciocínio, pessoal, para a gente finalizar então essa ideia da sociedade, do mito e do contexto da sociedade grega clássica, eu trago aqui uma reflexão mais crítica. Nessa sociedade clássica grega, que é século 3 a.C., a gente já tinha uma perspectiva de cenário de exclusão. Como assim, professor? Vejam, acompanhem comigo. A sociedade naquele momento ela já estava dividida entre senhores e escravos, tá? Aos escravos não cabia, por exemplo, se tornarem filósofos, terem acesso ao conhecimento, serem pessoas que iam administrar, que iam dar ordens para outras pessoas. Elas recebiam, na verdade, ordens e elas não podiam ter acesso ao conhecimento. Era também uma sociedade classista, como assim? Dividida entre aqueles que produzem e os que usufruem do produzido. Talvez, será que diferente do que a gente vê hoje? Então, já era dividida por classe, ok? Esse conceito de classe, pessoal, nós vamos estudar lá na terceira ou quarta aula, quando a gente for ver o pensamento de um dos sociólogos, que é Tripé, que é fundamental para essa disciplina aqui. Tá? Que é o Karl Marx. Além disso, a gente também tinha nessa divisão aqui aqueles que dirigem e aqueles que são dirigidos, tá? Então vejam que já existe uma divisão bem nítida aqui de sociedade. E da mesma forma como eu já comentei, quem pode ter acesso ao conhecimento e quem não pode, tá? Nesse caso, só os filósofos que poderiam acessar o conhecimento. Quem não fosse filósofo não estava apto, digamos assim, a receber conhecimento. O que mais? Além disso, pessoal, vale a pena comentar que as mulheres não poderiam ser filósofos, tá? Por isso que a gente só tem figuras masculinas, como Platão, Aristóteles e etc., porque mulher não era considerada um ser apto a ter conhecimento. Então vejam aí que essa tradição de exclusão, de restrição da mulher, não só ao conhecimento, mas a outros fatores da sociedade, ele é de longa data, tá? E eu sempre, quando eu passo por esse tema, eu gosto de falar da atitude revolucionária, ou melhor, de um dos primeiros revolucionários que colocou a mulher para dentro da sociedade. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Essa figura revolucionária que surge algum tempo depois da sociedade grega, e que coloca e que ajuda a quebrar esse cenário de exclusão em relação às mulheres, em relação às pessoas pobres e tal. Estou falando dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito revolucionário, extremamente revolucionário para a sua época. Naquela sociedade que Jesus viveu, as mulheres e os seres leprosos, eles não eram bem-vindos na igreja, eles não podiam entrar nesse espaço. Então Jesus diz: a casa do Pai
é para todos, tá? E ele então convida as mulheres e os leprosos, que naquele momento as pessoas não conseguiam explicar, então eram pessoas excluídas. Mais ou menos como a gente vê hoje em algumas situações. Seguindo, pessoal, para questões finais, olha só, já chegamos ao final dessa aula. Quando a gente estava falando de educação, certo? A educação que certa fatia social da sociedade grega não tinha acesso. Então, isso quer dizer que quando apenas uma fatia tem acesso ao conhecimento, isso quer dizer que nós temos um saber privilegiado, tá? Apenas algumas pessoas são privilegiadas para terem acesso ao conhecimento, enquanto outras não o são. Da mesma forma, a gente tem uma perspectiva de saber, de educação comunitária, que ela é uma educação que parte para todos da sociedade. Como assim, professor? Igual lá na sala de aula, quando você fala para todo mundo? Não. Igual nas tribos ou numa sociedade alternativa, mas o melhor exemplo para a gente aqui é uma tribo mesmo, tá? Que desde pequeno todas as pessoas são educadas da mesma forma, certo? Então elas vão chegar com uma determinada idade e vão ter passado pelas mesmas experiências, ok? Então isso é um tipo de saber comunitário. O saber privilegiado, ele faz com que a desigualdade na educação e a desigualdade social ela seja mantida. Por quê? Porque a pessoa que estudou, por exemplo, ou que não teve acesso à escola, ou aquela pessoa que quando criança teve acesso a livro, teve acesso a teatro, teve acesso a museu, teve acesso a cinema, tá? Teve acesso aí a historinhas, a gibis, e outras que não tiveram acesso, por exemplo, à internet, a determinadas formas de conhecimento, elas vão chegar, por exemplo, no colegial, no ensino fundamental, e vão ter uma diferença grande entre as que tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, a essa cultura. Tá? Então isso é o que a gente chama de saber privilegiado. E no Brasil, como a gente tem uma sociedade extremamente desigual, convivendo ao mesmo tempo, esse saber ele também vai ser extremamente desigual, certo? Então é um desafio para nós, enquanto professores e educadores, conseguir nivelar essas pessoas que vão chegar para a gente, conseguir entender que as pessoas têm informações e níveis diferentes, e não é que um é melhor que o outro, mas que é apenas diferente, e a gente tem que saber lidar com isso. Na aula sobre Bourdieu, nós vamos falar sobre capital cultural, tá, gente? Que é justamente esse acúmulo que algumas pessoas conseguem ter ao longo de suas vidas, enquanto que outras famílias não o conseguem, tá? Porque precisam trabalhar, porque precisam ajudar os pais em casa, entre outros elementos, entre outros fatores. Nessa aula nós vamos aprofundar isso. Bom, pessoal, então para finalizar então essa aula de hoje, vamos ver se vocês estão craques. Qual a relação, então? Eu volto lá no começo da aula, tá? Sociologia e educação. Será que deu match? Qual a relação que podemos estabelecer entre o desenvolvimento da sociedade e a educação? E uma série de possibilidades de resposta para essa questão, que relaciona a sociedade com a educação. E esse é o desafio nosso ao longo dessa disciplina, certo? Então, quando a gente pensa em sociedade, em educação, as coisas estão diretamente interligadas. É isso que nós vamos explorar. E a relação que eu trago para vocês aqui é a seguinte, tá? Quanto mais a sociedade se desenvolve ao longo do tempo, mais a gente tem um conhecimento privilegiado, mais a distância aumenta entre quem tem acesso a um saber privilegiado e quem não tem. Então, em um determinado momento, a gente achou que com o desenvolvimento da sociedade a gente conseguiria incluir as pessoas. Mas o que a gente tem notado é que essa distância tem aumentado cada vez mais. É isso então, pessoal. Obrigado. Essa foi a aula de hoje. A gente segue com o nosso curso, tá? Na próxima aula, então, começamos a estudar o pensamento desses sociólogos, dessas pessoas que estudaram, que se tornaram grandes sociólogos,
a partir do século XIX, e o primeiro deles é Durkheim, Emile Durkheim. Tá bom? Valeu, obrigado e até mais.